em que a gente tenta caminhar, se a gente não entende o que está nos travando para trás, a gente acaba não avançando muito, tá? E o nosso pai e a nossa mãe, eles são as nossas primeiras referências. Eles são as pessoas em que a gente aprendeu, querendo ou não, o conceito de certo e de errado. Então, muitas vezes, o nosso sucesso ele está travado por causa de problemas que a gente tem que resolver com o nosso pai e com a nossa mãe. Com o nosso pai, com a nossa mãe. Manda esse convite aí para as outras pessoas que você conhece, que você entende que vai se beneficiar. Manda aí, pessoal. Estou abrindo aqui. Estou com vocês. O pessoal da comunidade hoje que estava comigo, a gente vinha conversando e hoje aconteceu algumas coisas muito fortes, né? Na verdade, a última semana foi muito forte. Então, estamos oficialmente começando a nossa aula da comunidade essencial, a aula Persevere. E hoje você vai entender o que é que o seu pai e a sua mãe têm a ver com o teu sucesso. O que é isso que meu pai e minha mãe têm a ver com o meu sucesso? Muitas vezes, aquilo que a gente aprende com os nossos pais é o que a gente leva para a nossa vida, tá? E querendo ou não, mesmo que você rejeite totalmente algumas coisas que você aprendeu, eu já te falo e já te adianto, se você rejeitar completamente, a vida vai se encarregar de te colocar no mesmo lugar que eles, só para que você entenda que o que eles passaram não foi fácil, tá? Então, assim, tudo que a gente faz aqui na comunidade essencial tem base bíblica. Tudo que a gente vai conversando aqui, negócio nosso tem base bíblica. Quando a gente implementa um funil de vendas, tem base bíblica. Quando a gente vai entender quais são os nossos problemas, tem base bíblica, tá? Então, ó, a Bíblia é sempre com a gente, sempre caminha com a gente. Quem é da comunidade está lendo a Bíblia em ordem cronológica. Toda segunda-feira recebe o áudio da Bíblia, o link com o áudio e o cronograma. Se você não recebeu ainda o cronograma, pode solicitar que você vai receber, tá? Então, o que o meu pai e o que a minha mãe tem a ver com o meu sucesso? É uma verdade que ninguém quer olhar. Você tá aí, ó, com papel e caneta na mão, tá? Então, assim, você não decide a sua vida só baseada nas coisas que você está vendo. Você decide baseada a sua vida toda em memórias que você já teve. E a Bíblia fala, gente, que tudo já foi escrito. O que me conforta e o que devia te confortar também é que no final das contas tudo já deu certo. Só que depende muito da nossa reação, de quais os caminhos que a gente escolhe hoje para dar certo, tá? Então, assim, eu quero hoje tirar o teu olho do problema e trazer o teu olho para aquilo que vai e pode dar certo. Então, assim, o que nós vamos fazer hoje é entender que se nós não honrarmos o nosso pai e a nossa mãe do jeito que eles são, exatamente como eles são, a gente não vai caminhar para frente, tá? Eu não tô querendo falar com você que você precisa fazer o que eles estão fazendo ou ser como eles foram. O que eu estou dizendo aqui é que você precisa respeitá-los. Existe um motivo pela qual eles são como eles são. Então, assim, se você rejeitar total e completamente a tua mãe, você vai repetir o comportamento dela, porque a vida vai te colocar na mesma situação para você entender que o que ela passa não é brincadeira, que o que ela passa não é bom, que o que ela passa não é legal. Cícia, mas como é que eu faço para equilibrar esse BO? Você vai honrar. Hoje eu tive uma sessão com uma aluna nossa da comunidade e nós fizemos um movimento muito legal de entrega. É muito pesado carregar o que não é meu, o que não é seu. É muito pesado carregar as coisas que são dos nossos pais. É muito pesado a gente carregar as coisas dos nossos irmãos. Nós só temos obrigação com a nossa própria vida e com quem nasce através de quem nós somos.
Então, se você está carregando de alguma forma alguém, eu quero que hoje você faça uma análise para você entregar para essa pessoa o que é dessa pessoa. Como assim, Cícia? As crenças suas que foram formadas na infância, as lealdades invisíveis que você tem com a sua família. Tem uma aula aí, que foi a aula da semana passada, onde eu falei dos papéis relacionais. Essa aula, ela é importantíssima. Porque você vai entender exatamente qual é o teu lugar. Você vai entender exatamente por que as coisas estão acontecendo como elas estão acontecendo. Então, assim, se você minimamente se vê repetindo a história dos teus pais, a Bíblia fala que a maldição, ela visita a terceira e a quarta geração. Cícia, como assim? Não estou entendendo. Sabe o que as pessoas normalmente chamam de repetições de padrão? As pessoas normalmente chamam de ciclos, né? Ah, eu estou presa num looping e tal. A Bíblia fala de maldição que vai ali na terceira e na quarta geração. E eu vou te trazer as referências bíblicas, tá? Não agora, mas eu vou te trazer as referências bíblicas. E eu queria que você, nesse momento, colocasse aí quais são os medos que eu tenho em relação a dinheiro. Às vezes você pode ter medo de não ter dinheiro, às vezes você pode ter medo de ganhar dinheiro, às vezes você pode ter medo de ser julgado, às vezes você pode se sentir culpado por prosperar mais do que os seus pais, às vezes você pode se sentir culpado porque você está indo à organização financeira, igual o ambiente onde você cresceu. Às vezes você está preso porque você não se sente autorizado em tomar determinadas decisões para a tua vida, porque você não pode magoar o teu pai ou a tua mãe ou alguém que você colocou no lugar deles. Então, o que vai acontecer hoje? Hoje você vai entender a sistêmica, né? Hoje você vai entender por que o teu sucesso está diretamente ligado aos teus pais. E, gente, eu sempre trago as minhas histórias aqui, vocês sabem disso. Então, acabou de sair um videozinho meu, eu coloquei lá na comunidade, contando sobre os meus traumas de infância. Mas esse trauma eu não contei nesse vídeo. Esse trauma é o seguinte. O meu pai, ele era empresário, tá? E ele era um cara extremamente inteligente. Muito, muito, muito inteligente mesmo. Só que o meu pai, ele tinha uma fábrica de móveis e ele não era marceneiro. Ele era tão inteligente que ele tinha uma fábrica de móveis e ele não era marceneiro, tá? E o que acontecia? Ele tinha funcionários que tinham sido funcionários da minha avó. E esses funcionários que tinham sido funcionários da minha avó, o meu pai tinha o maior orgulho de falar assim: ah, tá há 20 anos na empresa, ah, tá há não sei quantos anos na empresa. Só que esses mesmos funcionários faziam com que o meu pai prometesse coisas para os clientes que eles poderiam entregar, sim, eles tinham capacidade de entregar, porém eles não entregavam porque o meu pai tratava esses funcionários como se fossem filhos. E aí eu quero te chamar a atenção agora para algo que talvez você não tenha parado para pensar. A forma como você lida, né, com as pessoas que estão submetidas a você, elas estão diretamente ligadas à forma como você aprendeu lá vendo seu pai e sua mãe lidando com as pessoas que eram subordinadas a eles. Cícia, mas meus pais não eram empresários, meus pais não eram empreendedores. É mais difícil ainda se eles não eram empreendedores, porque é mais difícil você se posicionar como líder quando você não teve dentro de casa o exemplo de líder que você poderia vir ser. Eles são o nosso primeiro modelo de liderança, pai e mãe, eles nos lideram. Só que muitas vezes eles não conseguiam liderar a eles mesmos, as próprias vidas. E aí entra essa dinâmica da questão do sucesso. Então, assim, primeira coisa, se o seu pai e sua mãe, ele não teve o sucesso que você deseja ter, você já vai precisar olhar para isso com mais carinho, você já vai precisar olhar para isso com mais atenção. Por quê? Porque quando o filho cresce mais do que o pai, ele é muito julgado.
Na nossa sociedade de hoje, só quem é aplaudido é quem está tentando. Quem consegue vencer é tido como é petulante, é orgulhoso, mudou muito, não é a mesma pessoa. Mudou mesmo. Mudou mesmo. E que bom que mudou, né? Agora, se você estiver ali na dificuldade, se esforçando, tentando, mostrando que você é uma pessoa esforçada, mostrando que você é uma pessoa que trabalha até mais tarde, mas que você está trabalhando muito, mas que você tem uma certa dificuldade, você faz parte do ciclo. Você faz parte do quase. Você faz parte daqueles, tá vendo? Olha, eu tô esforçado e tal, e não sei o quê. Mas experimenta romper. Experimenta romper para ver o que acontece. Gente, eu não vou longe. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Davi era o menor. O pai de Davi nem se lembrou dele quando o profeta chegou lá para ungir o rei. O pai de Davi, que era Jessé, nem se lembrou quem era Davi. Porque o pai dele mesmo não achava que ele era capaz. Entende? Então, assim, as primeiras pessoas que começam a nos validar são os nossos pais na infância. Quem é pai e mãe aí tem que tomar realmente muito cuidado. Porque você carrega uma responsabilidade muito grande de validar os teus filhos. A palavra fala assim, ensina o teu filho no caminho, não é o caminho, é no caminho. E no caminho significa você caminhar dentro da integridade. Significa você trilhar o caminho. Então, olha só. Você aprendeu 3 coisas dentro da tua casa. Você aprendeu o que é o amor. Você aprendeu o que é a segurança. E você aprendeu o que é possível e o que é impossível. São as 3 primeiras referências que a gente começa a ter. Se, por exemplo, o amor veio com dor, você busca relações difíceis. Puxa na tua memória aí. Se o amor você aprende que vem com a dor, você busca relações difíceis. Se o dinheiro veio com a falta, assim, com muita... Você sabota a sua própria prosperidade. Se ser validado era difícil, você vive para tentar provar valor. Vocês estão falando com uma pessoa que empreendia desesperadamente por tentar provar valor. Hoje, gente, eu tenho proposta de sociedade que eu olho e falo assim, eu preciso analisar. Eu preciso analisar. Por quê? Porque lá atrás eu já entendi que como eu tenho um sabotador de hiperrealização alta, e quem é meu aluno já sabe, porque a primeira sessão que nós fazemos é a sessão de sabotadores, análise profunda de sabotadores. Inclusive, quem não marcou sua sessão de análise profunda de sabotadores, marca para a semana que vem. Essa semana não tenho mais horário. Mas por que eu tô te falando isso? Porque eu queria tanto ser validada que eu fazia. Gente, eu só vivia morta, eu só vivia cansada. Ai, sim, se hoje tu não se cansa, não, eu me canso. Eu me canso. Mas eu me canso com coisas que fazem sentido e com um propósito muito bem alinhado. Por que quando você entra para a comunidade, o primeiro livro que você lê é o Comece pelo Porquê? Para alinhar o motivo. E o segundo livro, que é o livro que nós estamos lendo agora, é o Essencialismo. Por quê? Para a gente eliminar, para a gente tirar tudo que é distração. Sim, mas eu não consigo ler, escuta. Sim, mas eu não consigo escutar, vai ver o resumo. Mas para de dar desculpa. Se você é uma pessoa que dá desculpa, não fique aqui na minha aula. Você não é meu aluno. Se você for a pessoa que fica dando desculpa, você não é meu aluno. Aluno meu que caminha junto comigo para me puxar para trás, eu não quero, eu dispenso. Eu dispenso. Na hora que eu tô na cal com a pessoa, que eu percebo que ela... Ai, não sei o quê. Eu tô com... Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu quero gente comigo que me leva para frente. Eu quero gente comigo que quer crescer. Eu quero gente comigo que vai dar o próximo passo.
Eu não quero gente comigo que fica reclamando, eu não quero gente comigo que fica falando assim, ai, porque a minha vida e tal. Meu, melhora essa postura aí. Melhora essa postura aí. Se você cresceu vendo teu pai e tua mãe apontar dificuldades, você precisa ser a pessoa que respeita eles como eles são, mas escolhe fazer diferente. Escolha fazer diferente, escolha, você tem escolha. A palavra fala assim, eu ponho diante de ti o caminho do bem e do mal, escolhe, pois, o caminho do bem e segue. Agora, quando a pessoa fica em cima do muro na dúvida, eu já tenho vontade de desligar o vídeo. Porque não é possível, gente, que você não enxerga, que você só não avança porque você não quer. Você só não avança porque você não se organiza. Deus não vai te dar alguma coisa para te matar. Deus não vai te dar uma bênção para te matar. O nosso sucesso está diretamente ligado aos nossos pais. Por quê? Porque ou a gente quer fazer igual a eles, ou a gente rejeita tanto tudo que eles fizeram que a vida nos encarrega de fazer a gente passar pela mesma coisa para a gente entender a dor que eles tiveram. Você está em desrespeito. Você está em completo desrespeito. Toda vida que você rejeita a dificuldade que teu pai passou, toda vida que eu rejeito a dificuldade que a minha mãe passou, que ela teve que deixar os filhos com a minha avó e com a babá para poder ir trabalhar com meu pai, que na dificuldade que a mamãe tinha, por exemplo, de olhar para os filhos e também olhar para o marido, porque ela mesma não estava bem resolvida dentro dela. Se eu não tiver o olhar de misericórdia de Jesus, é melhor eu nem viver. E é uma coisa que quem caminha comigo desenvolve, o olhar de misericórdia de Jesus. Porque você não vai mais olhar para os teus pais com o olhar só de filho. Não, você vai olhar para os seus pais com o olhar de amor. Você vai olhar para os seus pais com o olhar de admiração. Você vai olhar para os seus pais com o olhar de honrar tudo que eles fizeram. Meu Deus, quando eu lembro, meu pai já faleceu, mas quando eu lembro quão bom ele era nas vendas, quando eu lembro o quão maravilhoso ele era na entrega dele, na inteligência, de acolher o cliente dele. Só que, às vezes, se a gente acolhe demais, a gente peca. Por quê? Porque tem que haver um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio de troca. Quando eu estou conversando com o meu cliente na Cal, que ele vira para mim e fala assim, eu quero ser aluno do método, mas ele não quer dar nem um centavo de entrada e não quer dar nenhuma data para mim, para dizer que quando ele vai pagar o primeiro boleto, eu sou a primeira pessoa a falar assim, não dá para você caminhar comigo. Agora, eu tenho gente na comunidade que deu R$80 de entrada. A parcela dessa campanha desse mês agora, eu fiz uma campanha esse mês do método essencial de 18 mil por 9 mil. A parcela sai R$1.000 e poucos porque é por 6 meses. Eu estou dividindo em 12 também. Mas teve uma pessoa que deu R$80. Mas ela acreditava tanto no projeto dela, ela acreditava tanto nela, que além de eu acreditar, ela fez a comunidade toda acreditar. Nós saímos na quarta-feira passada dessa aula aqui que você está assistindo, da aula Persevere, e foi todo mundo criar negócio com ela. Sabe por quê? Porque ela decidiu acreditar nela. Porque é o tipo de pessoa que está caminhando para frente, é o tipo de pessoa que não tem medo. Cícia, mas eu estou no fundo do poço. Graças a Deus que você está no fundo do poço, porque o fundo do poço é o único lugar que você não pode cair mais. Você só tem uma alternativa, subir, 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 subir. Agora, não dá para eu ficar soprando tua ferida, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer você olhar para a sua vida e entender que, apesar do medo, você precisa caminhar. E o diferencial que você tem quando você está dentro do método essencial, sabe o que é? É o alinhamento espiritual que você tem, é o respeito que eu tenho com a tua história e com a tua essência, que eu não vou deixar você fazer as coisas de qualquer jeito. Eu não vou te ensinar a negligenciar a família por causa de empresa. Nunca você vai me ver eu te fazendo negligenciar a família por conta de empresa. Isso não faz parte do método essencial. O método essencial, ele preserva a tua essência, ele preserva quem você é. E ele faz algo a partir disso, porque nós manifestamos o caráter de Deus quando nós pegamos a nossa habilidade natural e empreendemos com a nossa habilidade natural. Muitas mulheres chegam aqui sem saber com o que elas vão prosperar. Muitas mulheres chegam aqui sem saber quais são os negócios que elas vão criar.
Muitas mulheres chegam aqui em transição de carreira. Por quê? A vida inteira, assim como a Cícia, teve uma carreira, teve uma clínica, teve um tipo de postura, teve um tipo de trabalho para agradar. E tá tudo bem. Mas não tá tudo bem você continuar nessa mesmice. Entende? Então, assim, o seu sucesso tá ligado ao seu pai e sua mãe, porque se você não honrou tudo que eles fizeram por você, você está em pecado. Se você rejeitou totalmente, se você recalcou totalmente, você vai repetir o comportamento e a dificuldade deles. Sabe? Então, assim, o nosso cérebro, ele busca felicidade. Busca felicidade, busca felicidade, busca felicidade. Gente, um respiro aí para vocês tomarem uma água e eu também. E manda essa aula para quem vocês acreditam que vai se beneficiar com a aula. Manda a aula. Eu quero que vocês coloquem aí no chat. Aqui, ó, eu entrei na hora certa. Tomei um presta atenção. Tá? Então, assim, quando você olha para a atitude dos seus pais e você rejeita total e completamente, olha, gente, eu não sou melhor do que ninguém, não. Quem sou eu, na verdade? Quem é Cícia na fila do pão? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi na marra que se eu rejeitasse a forma como os meus pais faziam, né? Meu pai faleceu. Se eu rejeitasse, se eu julgasse a forma como eles faziam as coisas, eu ia repetir o comportamento deles, como de fato eu estava repetindo. E eu vou contar para vocês quem é da comunidade que caminha próximo a mim, sabe que eu não sou perfeita, sabe das minhas dificuldades, porque eu me abro lá. Eu tenho amigas, eu tenho parceiras essenciais que caminham comigo, que estão comigo, me dando apoio também. Eu tenho mulheres que oram por mim. Eu oro pelos meus alunos, eu oro pelos essenciais, mas eu também tenho quem ora por mim. Inclusive, eu quero agradecer as pessoas que mandam mensagem para mim e falam assim: olha, eu tô orando por você. Olha, eu fui caminhar, me lembrei de você, tô orando por ti. Tá? Então, assim, eu quero falar para você que tá aí hoje à noite, que você olhou para o comportamento do teu pai e da tua mãe e que você rejeitou em algum aspecto o comportamento deles. Eu quero que você coloque aí no papel por que você rejeitou o comportamento deles. Por que você acredita que você é melhor do que eles a ponto de não aprender com tudo que eles passaram? A grande verdade é que nós estamos em constante melhoria. A grande verdade é que se nós olharmos para a história deles, nós vamos construir a nossa própria história, honrando o que aprendemos com eles, e ainda vamos ser motivo de orgulho. Vamos ser motivo de orgulho. Tudo que eu falo e tudo que eu trago para vocês hoje, dentro do método, dentro da comunidade, está muito ligado a tudo que eu vivi. Eu não tenho intenção de querer ensinar para vocês algo que eu não vivi. Eu nem consigo fazer isso. A minha vida, ela é pautada na verdade. Tem uma coisa que não sai do meu lado, que é a Bíblia. Gente, eu sou alucinada com Bíblia. Eu ganhei semana passada 3 volumes de Bíblia, de uma Bíblia católica, onde tem os livros apócrifos, e eu tô doida para ler esses livros. Eles estão ali, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Eles estão ali, ó, do ladinho. Eu ganhei de um amigo, chama Dr. Hernani, e ele é um amigo, seguidor. Ele não tá na comunidade essencial com a gente, mas ele acompanha tudo. Ele acompanha tudo, tudo, tudo. Ele é um querido. Então, assim, o que eu quero dizer para você hoje? O teu sucesso está diretamente ligado ao teu pai e à tua mãe, porque eles foram as primeiras referências de liderança que você teve. Eles foram as primeiras referências de liderança que você teve. E eu quero te levar a pensar algo hoje. Você está com papel e caneta na mão? Eu falei para vocês estarem com papel e caneta.
Anota para mim aí, Êxodo 20, verso 5, fala assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso não é um castigo. É um padrão sendo repetido, tá? E quando fala isso na palavra, você pode ser a pessoa responsável que vai fazer com que isso termine em você. Inclusive, na nossa aula hoje, isso pode terminar em você. Se você quiser, pode terminar em você. Não precisa continuar repetindo as coisas que deram errado. Você precisa aprimorar o que deu errado, aprender com o que deu errado, começar a fazer da forma certa para que você possa construir uma nova história. Uma nova história. E aí, lá em Provérbios 22, 6, porque aqui, gente, na comunidade, tudo é pautado na palavra. Vocês lembram disso? Tudo aqui dentro da comunidade é pautado na palavra negócio, a vida pessoal, a vida emocional, tudo é palavra, tá? Então, assim, o que que fala lá em Provérbios 22, 6? Ensina a criança no caminho em que deve andar. No caminho. Então, você pai, você mãe, você tio, você padrinho, você que tem alguma responsabilidade que é referência para alguma criança, que você seja a referência dessa criança. Muitas vezes, eu falo isso e repito sempre, nós vamos ser o Jesus que as pessoas veem e aprendem. Nós vamos ser as Bíblias que as pessoas vão ler. E por isso a gente precisa ter mais cuidado ainda, porque sim, a gente acaba sendo referência. Nós somos referência para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, o que foi plantado em você governa você. Só que o que foi plantado em você não está dando certo, você precisa entender o que não está dando certo. E aí eu vou lá para Romanos 12, 2, que fala assim: transformai-vos pela renovação da mente. E aqui está o ponto de saída. Aqui está a resposta de todas as coisas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente não sabe tudo. Eu estou aqui dando aula para vocês, mas eu sou aluna de mentoria. Eu estou aqui dando aula para vocês, mas ontem eu fiquei até 3 horas da manhã reprogramando a minha mente. Por quê? Primeiro, a Cícia tem que melhorar para ela mesma. E segundo, eu quero melhorar para vocês. Eu quero melhorar para entregar o melhor para vocês. E eu só consigo entregar o melhor para vocês se eu for boa para mim. Se eu for ruim para mim, eu não consigo. Eu não consigo. Olha, eu vou te falar, não tem sido nada fácil. Porque eu decidi me levantar realmente para abrir a boca e ensinar aquilo que eu vivo. E quando você ensina o que você vive, é ainda mais difícil, porque quando você quer errar, você se lembra que você é uma referência. Aí você fala assim, não posso errar. Só que eu erro muitas vezes. Eu erro, eu não acerto todas as vezes. Por mais que eu erro tentando acertar. E pai e mãe também erram tentando acertar. Eles erraram com você tentando acertar. Cícia, mas então como assim que o meu sucesso está correlacionado a eles? Primeira coisa, eles foram o primeiro modelo de liderança. Como que era esse modelo de liderança dos seus pais? Como que era o modelo de liderança dos seus pais? Anota para mim. O que você observa, você fala assim, não é possível que eles faziam desse jeito. Tá vendo que não é para fazer assim e tal. O que você torce a cara? O que você torce a cara para os teus pais? Ou torcia, né, no meu caso. Eu torcia a cara para os meus pais quando eu vi eles prometendo mundos e fundos, quando eu vi eles ganhando, às vezes, 60, 80 mil reais num final de semana. E quando era na segunda-feira, eles não tinham nem dinheiro para comprar pão. E eu era uma adolescente. E eu sempre juntei dinheiro. Sempre. Porque eu sempre via isso acontecendo. Então, eu sempre me achava melhor do que eles. E a minha pergunta é, em que você se acha melhor do que seu pai e a tua mãe? Em que você se considera melhor do que teu pai e tua mãe? Aquilo que você se considera melhor do que eles, a primeira coisa que você vai fazer é se arrepender no seu coração nessa noite. Por quê? Você não é melhor do que eles. Você nasceu deles.
Você nasceu deles. Você vai aprimorar. Você vai reajustar a rota. Você vai reorganizar o caminho. Mas não condena eles. Começa a olhar para eles como se você olhasse para um filho que está aprendendo a caminhar. O que eu falo que você precisa desenvolver o olhar de misericórdia de Jesus? Porque Jesus, ele não condenou a prostituta. Ao contrário. Jesus olhou para ela e falou assim: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Tá? Então, assim, o que você aprendeu com eles, com esse modelo de liderança dos teus pais? O que você rejeitou e se considerou melhor do que eles? E o que de fato eles acertaram e que você pode melhorar? Tá? Então, assim, enquanto você culpar a tua mãe, enquanto você culpar o teu pai, enquanto você estiver olhando para a tua história com dor, as coisas não vão acontecer. Eu sinto muito, não vai acontecer. Agora, no momento que você transformar o teu olhar e começar a olhar para a história da tua mãe e entender que ela fez tudo o que fez tentando acertar. E se não foi, gente, eu te convido a pensar assim. Se não foi, eu te convido a pensar assim. Se ela não estava tentando acertar, se ela estava mesmo maluca, eu te convido a pensar dessa forma porque você já chegou na tua vida adulta. E vocês estão falando com uma pessoa que teve problema com os pais, com a mãe principalmente, a vida inteira. Eu queria que essa mãe me visse, eu queria que essa mulher me visse. E os últimos problemas que eu enfrentei, inclusive a reprogramação da minha mente de ontem à noite, foi exatamente porque eu descobri que eu estava agindo de uma forma porque eu queria que a minha mãe me visse novamente. O que tu tá fazendo, que às vezes tu tá fazendo para chamar a atenção do teu pai e da tua mãe depois de velho, depois de adulto? Ai, porque eu não posso. Ai, porque eu tenho que fazer isso. Ai, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, você não tem que nada. Quais são as tuas prioridades? A primeira coisa que eu alinho com você na sua primeira sessão do método essencial é o que é essencial para você, o que é realmente importante. Todas as outras coisas a gente, é claro, eu não estou com você, mas eu te ensino a olhar para a tua vida e te fazer entender que, apesar do problema existir, todas as outras coisas também continuam acontecendo. Você tem duas escolhas. Ou você continua olhando para o problema e não cresce de jeito nenhum, ou você, apesar do problema, age e começa a caminhar. Começa a caminhar. Como que muda isso, Cícia? Como que eu consigo atingir o sucesso se eu estava olhando para os meus pais desse jeito? Primeira coisa, muda o olhar sobre eles. Nós vamos orar no final e eu quero que você peça ao Senhor o olhar de misericórdia sobre teus pais. Começa a olhar para eles e pensar o seguinte: o que Jesus falaria para eles no momento que eles estavam errando? Tá? E eu quero que você entenda uma coisa que para mim foi muito difícil de entender e eu sempre preciso ficar lembrando: responsabilidade não é ser culpado. Eu tenho responsabilidade com muitos negócios, porque todos os dias eu lido com líderes e com pessoas que estão decidindo o tempo todo a sua carreira, a sua vida, o seu negócio, a sua família. Então, se eu não compreender que a minha instrução é uma instrução e não uma responsabilização, eu trago para mim todo o problema de vocês. E eu não dou conta, gente. Eu não dou conta. Eu não consigo carregar o problema de vocês. Mas eu consigo ser como Jesus foi. O que Jesus foi? Jesus foi o exemplo. Jesus foi o caminho. Como eu não sou 100% igual a ele, mas eu busco parecer com ele, na maioria das vezes eu vou estar te ensinando da forma certa, mas pode ser que uma vez ou outra eu te ensine do jeito errado. E eu já aprendi a ficar bem com isso, a não ficar doida, muito embora eu me cobre, eu tenho um senso de cobrança altíssimo.
E eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu vejo que uma pessoa tem possibilidade de melhorar a vida, e ela vira para mim e fala assim, não, porque eu vou fazer tal coisa primeiro do que outra. Gente, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção como é que eu fico, não. Eu fico triste. Por quê? Porque a pessoa tem todo o potencial de vencer, a pessoa tem todo o potencial de ir além, a pessoa tem todo o potencial, tem tudo na mão, tem a faca e o queijo na mão, mas a pessoa está olhando para o problema. Tira hoje o teu olho do problema. Começa a falar que bom que. Elimina da sua vida, do teu vocabulário, ai, que pena que isso aconteceu, ai, que pena que foi desse jeito, e começa a colocar que bom que isso aconteceu, que bom. Ai, Cícia, você não sabe, eu tô no fundo do poço. Que bom, minha irmã, porque é o único lugar que não dá para tu te afundar mais, a única coisa é subir. Mesmo que seja tateando pelas paredes, mesmo que seja colocando a tua mão nas laterais, o único jeito que tem é subir. E eu quero falar com você que está aqui, tá? 17, 18 e 19 de abril aqui em Alphaville, evento de transformação de vida e de negócio. Eu já quero você aqui, eu já te espero aqui. A arte do evento nem saiu, mas são 3 dias para viver uma completa transformação de vida e do teu negócio. Por quê? Quando eu transformo quem eu sou por dentro, o meu negócio é diretamente impactado. Quando eu aprendo a viver apesar do problema, inclusive eu falei com uma mentorada, ela é pré-essencial, na verdade, ela está entrando para os essenciais. E ela falou assim, minha irmã, você não imagina quanta dificuldade. Eu falei, eu imagino, mas faça igual a água. Contorne e siga. Contorne e siga, contorne e siga, contorne e siga. Não fique olhando para o problema. Se você olhar para o problema, ele te engole. Ele te engole se você olhar para o problema. Tá? Então, eu quero que você faça esse exercício hoje. Anota aí. Como é que eu vou sair disso, Cícia? Sem mimimi, tá? A gente vai identificar agora o que você repete, que é igual ao seu pai, e o que você repete, que é igual à sua mãe. Seja muito sincero nessa análise. O que você condena, o que você estava condenando do teu pai, o que você estava condenando na tua mãe. E olha para a tua vida e se observa um pouco, se analisa um pouquinho. Quando você se analisa, tenta trazer para você a oportunidade que você está perdendo porque você não aprendeu com os erros, tá? E tenta trazer para você o perdão que você precisa liberar porque você rejeitou eles. Tem que liberar perdão. A primeira coisa é liberar perdão. Hoje de manhã eu estava treinando com a minha amiga, com a Aline, que eu nem programei de estar com a Aline na academia. E a gente aconteceu de nós treinarmos juntas e tal, e ela falou, amiga, eu trago uma ferramenta que são a ferramenta das cartas e tal. Eu falei, Aline, eu também faço isso com os meus mentorados. E aqui em Alphaville, gente, todo mundo tem uma mensagem que carrega, né? Mas, assim, é uma concentração de mentores gigante. A Aline é Master Coach. E ela virou para mim e falou assim, amiga, eu preciso do teu modelo de gestão. E eu virei para ela e falei, amiga, eu preciso do teu coach, né? Do teu serviço também. E aí ela me trouxe essa questão do perdão. Eu falei, eu trabalho isso também com os essenciais. Sempre que faz sentido, eu trago essa ferramenta, né? Eu não trago essa ferramenta como sendo uma ferramenta fixa, por quê? Porque a gente tem uma metodologia dentro da comunidade e quando é aluno do método essencial, da mentoria essencial, são sessões individuais comigo. E na comunidade você tem sessões que são essas sessões que nós estamos tendo aqui, que são sessões em grupo, tá? Então, assim, quando é o individual que faz sentido, que eu vejo na tua vida que faz sentido, a gente faz a ferramenta das cartas. Mas o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo te dizer que a primeira coisa, depois que você identificar o que você repete que é igual ao teu pai, o que você repete que é igual à tua mãe, o que você rejeita, que você vira a cara para eles, você vai ter que perdoar eles. Você vai escrever uma carta de perdão. E você vai colocar lá tudo aquilo que você escutou a tua vida inteira, que provavelmente está impactando hoje nos teus negócios, mas que você não percebia antes. Tá? Então,
Eu quero que você entenda e traga para você que essas coisas que você acabou de escrever aí, elas não são para governar a tua vida. Elas não são mais coisas que devem tomar espaço na sua vida. Esses problemas, eles deixam de acontecer quando você cresce o suficiente e amadurece, e você passa, em vez de você rejeitar teus pais, você passa a honrar ele, que está lá em Efésios 6:2, fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Eu nem sei se o resto do versículo é esse, mas eu escutei tanto isso a minha vida inteira e eu achava que honrar pai e mãe era dar dinheiro para eles. Honrar pai e mãe, gente, é dar certo na vida. É dar certo na vida. Então, assim, qual vai ser o seu novo formato? Qual vai ser a sua nova forma? Qual que é o seu conceito de sucesso? Mas pensa o seguinte, se você não tivesse que dar satisfação para ninguém, nem para o teu pai, nem para tua mãe, nem para marido, nem para a esposa, se você não tivesse que dar satisfação para ninguém, qual seria o teu conceito de vencer na vida? O conceito de vencer na vida é muito diferente para todo mundo. O meu é diferente do seu, que é diferente do teu primo, que é diferente do teu amigo. Pode ser que você discorde dos teus pais. E aí, nesse momento, eu preciso que você compreenda o seguinte: como adulto hoje que você é, você pode discordar deles. Discordar não significa que você está desrespeitando. Ao contrário, é uma postura adulta sua quando vocês concordam em discordar. Anota isso. É uma postura adulta minha quando eu concordo em discordar. É uma postura adulta minha quando eu concordo em discordar. Inclusive, gente, é muito lindo quando você está numa mesa e que você não concorda, às vezes, com a pessoa e você fala assim, olha, eu não concordo com essa visão, mas eu respeito. Então, traga essa postura para a sua vida. É essa postura que você adquire quando você entra para a comunidade. Por quê? Porque Jesus, ele não é mal educado. Ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Quando ele entra, ele vai perguntar o que queres que eu te faça. Aí mesmo ele sabendo que o cego está cego, você precisa falar, ó, eu quero curar meu olho. Entendeu? Agora, você não é responsável pelo que fizeram contigo. Não é. Mas você é responsável pelo que você faz com o que fizeram. Aí sim. Tá? Você é responsável pelo que você faz com o que fizeram. Tipo assim, ai, sim, você quebraram meu coração. Entrei num relacionamento e deu tudo errado e tal, e não sei o que. Nananã. Gente, o tanto que eu me curei, o tanto que eu olhei para mim, o tanto que eu me desenvolvi, ainda assim eu entrei num relacionamento. E que eu achava que eu ia me casar, gente. Mas deu errado. E tá tudo bem. E que bom que deu errado e eu entendi isso a tempo. Por quê? Porque se eu não tivesse percebido isso a tempo, eu estaria calando quem assiste você não estaria aqui recebendo essa aula, porque eu não teria sido empurrada para viver o que eu estou vivendo hoje, porque eu fui empurrada para viver o que eu estou vivendo hoje. Quem está na comunidade há mais tempo, que me conhece, sabe disso. E eu provavelmente estaria negligenciando aquilo que eu preciso entregar para você. E a minha missão aqui para ti é uma só: é ensinar o conceito de certo e errado segundo a Bíblia. É só isso. É só isso. Eu estou aqui só para te ensinar isso. O conceito de certo e de errado segundo a Bíblia. Se você acha que você precisa disso, continua aí. Se você acha que tem alguém que precisa disso, traz essa pessoa para cá. Que é só isso que eu faço. É só isso, mas esse só isso é muita coisa, tá? O que eu quero te dizer
o que eu quero te dizer é que você precisa repetir para você hoje. Eu não vim nessa terra para repetir padrões. Eu vim para estabelecer um novo governo. Coloca a mão no seu coração agora, respira junto comigo, puxa o ar, solta e fala assim: eu não repito padrões. Eu estabeleço um novo governo. Respira, solta. Eu não repito padrões. Eu estabeleço um novo governo. Que bom, Cibele, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, tá? Então, assim, traga isso para a sua vida hoje. Traga, vai lá para o grupo da comunidade agora e comenta o que você achou dessa aula, posta essa aula, posta as percepções, convida pessoas a estarem juntos. Não guarda isso para você. Não guarda. Não guarda. Reserva as datas do dia 17, 18 e 19 de abril para estar comigo aqui em São Paulo, em Alphaville, para você viver uma completa transformação. Ah, pessoal, outra coisa. Sábado vai ter treinamento de vendas, tá? Implementação de funil de vendas. Então, quem quer aprender sobre vendas, quem está dentro da comunidade, vai ter acesso ao link do treinamento. Quem é mentorado também tem acesso ao link do treinamento, mas quem não é, pode estar solicitando o link de inscrição, tá? E nós vamos falar no sábado, às 10 horas da manhã, sobre vendas, sobre como fazer a estratégia de vendas, como implementar funil de vendas, como que eu fiz para encher a minha agenda, de não conseguir nem conversar nem com os meus mentorados. Foi difícil essa semana, mas foi muito bom. Foi muito bom. É cansativo? Sim. Mas eu testo o meu método comigo mesma e o que dá certo eu replico para vocês. Gente, eu sou um laboratório ambulante, vocês não estão entendendo. Tá? Tá na hora de você assumir as rédeas da tua própria vida. Tá na hora de você começar a olhar para você como sendo uma mulher de verdade que se responsabiliza realmente. E eu quero encerrar a nossa noite de hoje com essa pergunta: quem você está esperando que te salve? Quem você está esperando que te salve? Essa pessoa que você está esperando que te salve, provavelmente é a pessoa que está travando o teu crescimento. Porque a única pessoa que salva é Jesus. E aqui nessa terra, tu só se salva se tu mesmo te salvar. Tá? Então, assim, primeiro, só quem salva é Jesus. Segundo, aqui na terra, só você se salva. Eu não sou hipócrita para vir aqui e falar com você que, é só ficar fazendo jejum e oração, e ficar de joelho 24 horas, e ficar chorando, e fazer promessa, e fazer rito, e benzer a casa, e ungir, e orar de um jeito. Não, é ação. Ação. Oração. Ai, porque eu tô orando. Ai, porque não sei o quê. Oração. Mas ação do jeito certo. Ação direcionada. Ação que realmente te leva ao lugar do que Deus tem para você. Ah, sim, se eu não sei, compra a mentoria e conversa comigo. Os essenciais estão sabendo ou estão no caminho de descobrir saber. Agora, tu não vem querer pegar conteúdo gratuito e descobrir do dia para a noite para que tu nasceu, que tu não vai descobrir, não. Pelo menos aqui tu não vai descobrir, eu sinto muito. Eu não entrego para quem não me entrega. Escreve isso. Eu não devo entregar para quem não me entrega. Jesus deu a vida por nós. E eu dou a vida pelo meu Senhor. Meus alunos, eles me honram todo mês quando eles pagam a mensalidade deles. E eu honro cada um deles quando eu penso, paro para planejar junto com eles aquilo que eles desejam viver.
Então, se você quer isso para a sua vida, se você quer viver esse nível de transformação, se comprometa. Se comprometa. Agora, se você tiver dúvida, não fica aqui, não, pelo amor de Deus, porque senão atrapalha. Atrapalha. Eu não tenho interesse de ter aqui se tu tá na dúvida. Não quero. Não quero mesmo, sinto muito. Eu tenho que ser sincera. Eu sou transparente. Eu não sei mentir. Nossa, Cícia, que agressividade. Não. A vida, ela não aceita dúvida. A palavra fala assim, que é sim, sim, não, não. Quem tá em cima do muro já tá no inferno. Eu te dou a vida e a morte. Escolhe, pois, o caminho da vida e segue. Tá? Vamos orar? Vamos agradecer por esse momento? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus tão bom, Senhor, tão bom que nos permite estar aqui nessa quarta-feira de noite, Pai. Senhor, que tudo aquilo, Pai, que está travando o sucesso, Senhor, de cada uma dessas pessoas que estiveram aqui, Pai, que eles possam reconhecer, Senhor. Reconhecer, Pai, qual é a parte deles, qual é, Senhor, a responsabilidade deles. Eu quero que você agora repita junto comigo, Senhor Jesus, eu me arrependo de todo e qualquer julgamento que eu tive com os meus pais. Senhor Jesus, me perdoa porque eu quis ser maior, me perdoa porque eu quis resolver coisas que só Tu resolve. Papai, eu sou filha herdeira, me posiciono como governante da minha vida, me posiciono com responsabilidade para resolver tudo que vier até minhas mãos, porque fica sabendo que se chegou até as suas mãos, é porque você tem capacidade para resolver. Deus, eu te entrego, Pai, o negócio de cada essencial. Eu te entrego, Senhor, as famílias. Eu profetizo bênção, eu profetizo vitória, eu profetizo cura. Senhor, que nós não vivamos, Pai, olhando para o problema, mas que a gente possa enxergar as possibilidades além do problema. Que nós possamos viver, Senhor, pautado nas promessas e não nas dificuldades momentâneas, Senhor, são momentâneas dores. A palavra diz que Tu já levou sobre si todos os nossos pecados e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Pai, eu te peço uma bênção especial, Pai. Especial para a vida da Silvia, do marido dela. Estão enfrentando um quadro de saúde. Eu te peço uma bênção especial para Mariana, Senhor, que aconteceu algo com ela hoje também, Pai. Senhor, olha para a vida delas, Pai, e faz algo, Senhor, para que elas entendam que o Teu milagre está chegando. Senhor, a Tua palavra diz que Tu dará ordem aos Teus anjos a nosso respeito para guerrear por nós. Guerreia por nós, Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar além do que os nossos olhos possam ver. E que tudo aquilo que vem para nos paralisar seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Você está aqui para romper ao próximo nível. Você está aqui porque você é uma pessoa importante. Você está aqui porque você é um essencial. Você está aqui porque você está com vontade de vencer. Deus, alimenta a chama no coração de cada um que está aqui. Levanta, Senhor. Levanta, Pai. Senhor, que nós possamos nos posicionarmos como uma voz, que nós possamos nos posicionarmos como exemplo, que nós possamos, Pai, desfrutar da vida, porque Tu nos trouxe vida e vida em abundância, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que não é Teu, que tudo aquilo, Senhor, que tem nos paralisado, que tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, que seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro hoje todos os altares. Porque quando eu me preocupo, quando o meu coração fica aflito, quando o meu coração fica ansioso, eu estou estabelecendo um altar para alguma coisa que não é Deus. Pai, eu te reposiciono hoje no centro do meu coração e tudo aquilo que tira a minha atenção de quem Tu és, Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. E eu escolho olhar para Ti. Eu escolho viver as Tuas promessas. Escolha viver as promessas do Senhor hoje junto comigo. Escolha viver uma nova vida. Escolha viver coisas novas. Escolha sonhar. Escolha ser essencial na vida das pessoas. Escolha romper. Escolha o próximo nível. Obrigada, Pai. Te amamos verdadeiramente. Obrigada. Obrigada. Gente, beijo. Tchau. Quem é da comunidade, vai lá na comunidade.
comenta. Esse link ele fica aberto por um tempinho, então se você acredita que tem mais pessoas que vão ser abençoadas com esse conteúdo, você pode encaminhar, mas depois ele não vai ficar disponível não, tá? Porque é aula da minha comunidade, tá bom, gente? Beijo, amo vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nessa noite, por vocês receberem essa palavra, por receberem a transformação do Senhor para a vida de vocês, e saiba, não é sobre a Cícia, eu não sou ninguém. Eu tô aqui só para te entregar aquilo que o Senhor tem para tua vida, tá bom? Não é sobre a Cícia. Tanto que eu nem me arrumo tanto para estar nessa aula, tanto que eu nem divulgo muito a respeito do meu nome. Por quê? Porque não é sobre quem a Cícia é. É sobre a transformação que Deus fez na minha vida e que Ele vai fazer na tua através do que Ele fez na minha. Tá bom? Ó, beijo! Tchau, tchau!